Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos 6 inimigos da apologética cristã. Primeiro vamos definir o que é apologética. Apologética vem do grego apologia, que significa defesa, como uma defesa que se faz em um tribunal. A apologética cristã, ela implica em fazer uma defesa em favor da verdade da fé cristã. A Bíblia, na verdade, nos recomenda que nós tenhamos essa defesa pronta para oferecer àquele que nos pedir razão da nossa fé. O mundo evangélico hoje, meus irmãos, sofre de uma anemia apologética, apesar do fato das Santas Escrituras convocarem nós crentes a dar razão e a esperança da fé que nós temos em Cristo, conforme Pedro diz em 1 Pedro 3,15 e também em Judas capítulo 3, versículo 3, falta-nos uma voz pública no mercado de ideias para a verdade e a razão. Meu propósito aqui é fornecer brevemente esses 6 fatores que inibem ilegitimamente o compromisso apologético de hoje. Se essas barreiras elas forem removidas, o nosso testemunho apologético poderá se transformar naquele que seria o de Cristo. O primeiro inimigo da apologética cristã é a indiferença. Muitos cristãos hoje não parecem se importar que o cristianismo seja rotineiramente ridicularizado ou como ultrapassado, irracional, tacanho em nossa cultura. Esses cristãos podem queixar-se que isso os ofende, assim como todo mundo reclama que uma coisa ou outra os ofende hoje em dia. Mas eles fazem pouco para combater as acusações por oferecer uma defesa da cosmovisão cristã em uma variedade de ambientes. No entanto, a Escritura ordena que todos os cristãos tenham uma razão para a esperança que está dentro deles e ordena apresentá-la com mansidão com respeito ao incrédulo. Em 1 Pedro 3,15, que eu já citei, diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, a nossa atitude deveria ser aquela do apóstolo Paulo. Ele ficou muito angustiado quando viu a sofisticada idolatria em Atenas. Este zelo pela verdade de Deus levou o apóstolo Paulo a um encontro apologético. A palavra ali em Atos 17 é apologia, ou seja, um encontro apologético frutífero com os pensadores reunidos para debater novas ideias. Embora quando Paulo ele defende o evangelho, fazendo a sua apologia ali em Atenas, quando as pessoas veem que não conseguem combater, eles começaram a gritar, né? Grande é a Diana dos Efésios, né? Mas nós temos que ter esse preparo para poder estar defendendo sempre a nossa fé. Isso também deve ser, assim como o apóstolo Paulo fez, deve ser para nós. Assim como Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo para reconciliar o mundo com Deus, como diz em João 3,16. Os discípulos de Jesus, nós também deveríamos amar o mundo que eles se esforçam para alcançar, né? Nos esforçando para alcançar perdidos, apresentando o Evangelho de Jesus Cristo e respondendo à objeção da nossa fé cristã. Como diz nosso Senhor Jesus em João 17,18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A segunda coisa é o irracionalismo. Para alguns cristãos, fé significa crer na ausência de evidência ou argumentos. Pior ainda, né? Para alguns cristãos, fé significa crer apesar de ter provas, apesar das provas ao contrário, né? Quanto mais irracionais as nossas crenças para eles, melhor. Mais espirituais elas são. Embora Paulo ensina em 1 Coríntios 1 e 2 que Deus tornou tolice a sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo era falsa sabedoria, a revelação de Deus não é irracional, nem deve a crença nela ser sustentada irracionalmente. Deus não exige de nós a suspensão das nossas faculdades críticas a fim de crer naquilo que tem dado a conhecer. Por meio do profeta Isaías, Deus declara a Israel: vinde e arrazoemos. Jesus nos ordenou a amar a Deus com toda a nossa mente. Está lá em Mateus 22:37. Quando cristãos optam pelo irracionalismo, eles apenas se tornam mais uma opção de religião. Terceira coisa é a ignorância.
Muitos cristãos não estão conscientes dos enormes recursos intelectuais disponíveis para defender a nossa fé, que uma vez foi dada aos santos, conforme já citei Judas, versículo 3. Isso porque muitas das principais igrejas e organizações para-eclesiásticas praticamente ignoram a apologia. Poucos sermões hoje evangelísticos quase nunca abordam temas sobre evidências da existência de Deus, a ressurreição de Jesus, a justeza do inferno, a supremacia de Cristo ou os problemas lógicos com visões não cristãs. Best-sellers cristãos, como raras exceções, entram em especulações apocalípticas infundadas, exaltam celebridades cristãs e se deleitam com métodos faça você mesmo. Você pode dizer muito sobre o movimento pelo que você lê e pelo que você não lê. Tome cuidado com isso. A quarta coisa que é inimiga da apologética é a covardia. Em uma cultura pluralista como a nossa, uma atitude viva e deixa viver é a norma, e ceder a apelos da pressão social assombra o evangelicalismo hoje, drenando as suas convicções. Muitos evangélicos também estão mais preocupados em serem bacanas, tolerantes, do que serem bíblicos, fiéis ao evangelho exclusivo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Não basta a nós evangélicos estarmos dispostos a apresentar e defender a fé em situações difíceis, seja na escola, seja no trabalho, seja no ambiente público, ou até mesmo dentro da própria igreja. A tentação é de privatizar a fé, separá-la e isolá-la inteiramente da vida pública. Sim, somos cristãos em nossos corações, mas temos dificuldades de envolver alguém no aquilo que cremos e por que cremos. Isso não é nada menos do que covardia e traição daquilo que dizemos crer. Considere a experiência inspirada de Paulo para a oração e a sua admoestação a nós. Ele diz em Colossenses 4, versículo 2 a 6: Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém a responder a cada um. Meus irmãos, nós podemos esperar rejeição, mas Jesus chama aqueles que são perseguidos por amor ao seu nome de bem-aventurados. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O apóstolo Pedro ecoa a palavra de seu mestre, dizendo em 1 Pedro 4,14: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Por outro lado, meus irmãos, embora nós não devemos ser covardes em apresentar a nossa fé às pessoas, principalmente aquelas que estão dentro da igreja no meio de nós e que nos acusam, quando o Espírito Santo ele abençoa os nossos esforços, as pessoas respondem com interesse e até mesmo com a fé salvadora, como diz Paulo em Romanos 1,16. Nunca devemos esquecer que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e que ele nos comissionou a declarar e defender o seu evangelho, conforme está descrito em Mateus 28, 18 em diante, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. A quinta coisa que eu quero trazer para vocês como inimigo da apologética é a arrogância e a vaidade intelectual. Então, no outro extremo do aspecto de erro, está a arrogância da apologia sabe tudo, né? Ou apologista sabe tudo, que está mais interessado em mostrar o seu arsenal de argumento do que defender a verdade de uma maneira piedosa. O pecado que assedia a apologética é o orgulho intelectual e deve ser evitado a todo custo isso. A verdade que defendemos é um dom da graça e não a nossa conquista intelectual para dizer que sabemos mais. Nós desenvolvemos as nossas habilidades apologéticas para nos santificar na verdade,
conquistar almas para Jesus e glorificar a Deus. Nós devemos falar a verdade em amor, como Paulo diz em Efésios 4,15. Verdade sem amor é arrogância, e amor sem verdade é puro sentimentalismo. A arrogância também ocorre quando alguns apologistas acusam os outros, acusam outros crentes sem prova suficiente. Paulo disse aos líderes da igreja que eles deveriam esperar heresias no meio da igreja e a estar em guarda contra eles. Em Atos 20, versículo 28, diz o seguinte: Atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que dentre vós, né, penetrarão aqui esses lobos vorazes, só um minutinho para me voltar para o texto aqui, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos deles, isso dentro da igreja. Portanto, vigiai, como o apóstolo Paulo, lembrando-vos de que por 3 anos e noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra, a sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Nós deveríamos, meus irmãos, fazer o mesmo. Todavia, nós devemos estar atentos para não difamar os nossos companheiros cristãos ou assumir o pior sobre eles. Sei deste erro próprio na pele, tendo sido acusado várias vezes, até mesmo dentro da igreja, de ser um liberal. As pessoas criticaram muitas vezes sermões ou estudos bíblicos biblicamente fundados, com que eu estava dando respostas claras biblicamente, que pessoas criticamente, horrivelmente, interpretou mal as minhas palavras e muitas vezes querem nos acusar, como já fui acusado dentro da igreja, de ser liberal. Mas nós não vamos gastar as nossas energias apologéticas atacando outros crentes quando esses hereges e reais incrédulos de Deus clamarem por refutação ou por correção, tá bom? Deus abençoe isso na sua vida. A sexta e última técnica que eu quero compartilhar com você é a técnica superficial ou uma apologética capenga, né? Alguns que ficam animados com a apologética podem se tornar contentes com respostas superficiais a questões intelectuais difíceis. A nossa cultura se contenta com respostas rápidas a muitas coisas e as respostas técnicas neste mundo estão dominando. As pessoas não querem gastar tempo com estudo bíblico, tem horário para acabar, para começar, não querem gastar tempo debatendo a Bíblia como se acontecia na igreja primitiva, né? Alguns cristãos memorizam respostas prontas para questões apologéticas difíceis, tais como o problema do mal ou a controvérsia da criação e evolução, que eles dispensam sem um tratamento adequado a essas questões e sem uma resposta adequada, uma preocupação empática pela alma que levanta essas questões. A apologética deve ser feita com integridade intelectual, meus irmãos. O modo apologético de Franz Schaeffer era que nós deveríamos dar resposta honesta para questões honestas. Primeiro, nós devemos realmente ouvir a questão perguntada ou a objeção levantada. Nós devemos entrar na mente daqueles que estão apresentando razões para não seguir a Cristo. Cada pessoa é diferente, não importa o quão comum algumas objeções céticas possam parecer. Não reduza as pessoas a clichês. Segundo, responda o que você ouviu. Não responda questões que não foram perguntadas. Tal abordagem superficial não vai impressionar o incrédulo daquilo que ele pensa. Se num momento você não pode oferecer uma resposta sólida para a objeção, não tente ocultar a sua ignorância ou a sua incapacidade tentando responder aquilo que ele não perguntou. Colocando outros temas, honestamente admita suas limitações. É melhor do que dar uma resposta fajuta. Fale para a pessoa que este é um bom ponto e que você precisa pensar mais sobre isso, que você não consegue responder isso na hora. O cristianismo é absolutamente verdadeiro, mas isso não implica absolutamente que qualquer cristão possa tratar com toda a objeção levantada contra ele. Nós deveríamos evitar técnicas apologéticas e, em lugar disso, desenvolver recursos intelectuais e cultivar um diálogo real com as pessoas descrentes. Walter Martin disse corretamente que a igreja evangélica era um gigante adormecido
e ele se esforçou poderosamente para despertar todo o seu potencial dado por Deus para apresentar o Evangelho e defendê-lo contra objeções céticas e cultuais. Com seu legado em mente, nós possamos revivar essa visão e encontrar paixão e sabedoria para pôr em prática por meio do poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8, eu quero terminar com essa passagem que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.